Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 773. Cercar e atacar a espada longa. A calamidade do trovão desceu dos céus, e as intenções da espada conquistadora trouxeram violentos trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre enquanto eles atacavam ferozmente em direção ao Rei Mago Vermelho. No entanto, quando confrontado com este ataque de espada que poderia cortar tudo neste mundo, o Rei Mágico King não mostrou hesitação nem medo e socou com Bruon. Em meio aos intensos tremores fervilhando no espaço, a calamidade do trovão colidiu ferozmente com o punho do Rei Mago Vermelho. No entanto, a calamidade do trovão, que poderia cortar todas as coisas neste mundo, apenas cortou o punho do Rei Mago Vermelho até atingir seu pulso. Depois disso, ficou fraco. A densidade corporal do Rei Mago Vermelho era muito alta, e a quantidade de energia necessária para cortar cada centímetro do espaço seria milhares ou 10.000 vezes mais forte do que cortar outros especialistas de nível divino. Do outro lado, a espada longa do abismo trouxe uma gravidade infinita ao cortar o espaço e perfurar o sudário de Adão, colidindo com o peito de Alexandre como uma estrela. A espada longa do abismo, que parecia fraca como uma ilusão, fez Alexander recuar consecutivamente com esta colisão. Sons de quebra de caixa emergiram de seu corpo e muitas rachaduras apareceram em seu físico conjurado. O Rei Mago Negro, que estava envolto por uma miríade de luz da espada, soltou um berro enfurecido e rompeu com as restrições da luz da espada. No momento seguinte, ele inchou como um balão, parecendo ter voltado instantaneamente à sua aparência de quando tinha 25 anos. Seus músculos eram como mármore e sua aura continuava subindo como o sol no horizonte. Mudou do nascer do sol para o sol do meio-dia, emitindo uma sensação escaldante. Naquele instante, Fan Xingjian fez 3 ataques de espada consecutivos. Ele empurrou o Rei Mago Vermelho para trás, quebrou o físico conjurado de Alexander e também pressionou tanto o Rei Mago Negro que ele não conseguiu se conter mais. No entanto, no momento seguinte, outros 3 ataques de espada caíram do céu. A espada longa do abismo disparou outro tiro elétrico em direção ao peito de Alexander como um fantasma indescritível e, em meio à fúria da vontade marcial, Alexander liberou outra força explosiva mais uma vez, sem se importar com seus ferimentos. O sudário de Adão envolveu instantaneamente toda a espada longa do abismo. No entanto, foi inútil e incapaz de se defender do ataque de Fan Xingjian mesmo por 0,0001 segundo. O abismo mais uma vez perfurou o sudário de Adão, através de camadas de vontade marcial, através da dupla defesa do inferno invertido e vontade marcial, e então mais uma vez cortou o corpo de Alexander. Outro estrondo alto pareceu soar no espaço vazio e um grande pedaço do peito de Alexander se estilhaçou como vidro moído. Seu rosto empalideceu e ele deu um passo em retirada. Estrela. Pare com isso. O Black Magic King soltou um berro furioso e agarrou a Witchbone Short Sword que estava lançando um ataque em sua direção. No entanto, a espada se espalhou como luz, e mais luz de espada envolveu seu corpo no momento seguinte. Embora o corpo físico do Black Magic King estivesse temporariamente parado, o clone era imparável. Este clone era como uma sombra, passando pelas camadas da intenção da espada e desferiu um soco na espada longa do abismo na velocidade da luz, querendo impedir que Fan Xingjian atacasse Alexander. No entanto, independentemente de ser a espada longa do abismo que transmitiu através do espaço ou o clone que tinha massa física zero, nenhum deles foi capaz de parar um ao outro. Eles só podiam passar um pelo outro quando o ataque de espada de Fan Xingjian mais uma vez cortou o peito de Alexander. Um som que era como o toque de um grande sino mais uma vez soou no espaço vazio, e muitos fragmentos caíram das rachaduras no corpo de Alexander. Com um bufo abafado, o rosto de Alexander ficou pálido e ele recuou um passo mais uma vez. Rugido. O Rei Mago Vermelho também ficou furioso. E pensar que, apesar dos 3 cercarem e atacarem Fan Xingjian ainda foi capaz de continuar lidando com Alexander com ferimentos graves. Como poderia o Rei Mago Vermelho,
Um demônio entre os demônios e uma besta de todas as bestas, ser capaz de tolerar isso. Quando o marcial vermelho carmesim explodiu de seu corpo, o Rei Mago Vermelho deu um tapa na palma da mão e estendeu a mão para o corpo de Fan Xingjian ferozmente. O Rei Mage King não se importava mais com os ataques de Thunder Calamity, e muitas marcas de espada explodiram em seu corpo. No entanto, ele conseguiu se defender dos ataques com seu corpo altamente denso. Simultaneamente, quando ele agarrou, o mundo inteiro pareceu escurecer. Grande captura mundana. Depois disso, o Rei Mago Vermelho não agiu mais casualmente apenas confiando em seus atributos físicos e, em vez disso, começou a praticar artes marciais. Comparando a cena anterior com o que ele estava fazendo agora, revelou que ele tinha uma grande força de dano que estava em uma escala completamente diferente. O Great Ulysses fez a palma da mão do Rei Mago Vermelho parecer como se as estrelas tivessem entrado em colapso. Ele usou a alta densidade do corpo do Rei Mago Vermelho como base para liberar a força gravitacional explosiva e incomparável, como se quisesse atrair tudo neste mundo para a palma da mão e depois esmagá-los e estilhaçá-los. Do ponto de vista de Fan Xingjian, era como se o mundo inteiro, incluindo ele mesmo, tivesse sido agarrado na palma da mão do Rei Mago Vermelho. Era como se todos os elementos, assim como o passado e o futuro, fossem ser reduzidos a pó. Normalmente, quando o Rei Mago Vermelho realizava esse movimento, ele aniquilava até mesmo um especialista de nível 1 ou 2 nível divino. Até mesmo seus corpos e seus físicos conjurados seriam engolfados, mas uma vez aumentando a densidade de seu corpo. Apesar disso, Fan Xingjian apenas soltou um bufo frio quando se deparou com este ataque, e ele permitiu que este Great Ulysses fizesse seu trabalho. Ele instantaneamente se transformou em um ponto de luz e foi sugado pela palma da mão do Rei Mago Vermelho. No entanto, quando este ponto de luz se quebrou, Fan Xingjian mais uma vez apareceu em seu ponto original. O ataque do Rei Mago Vermelho distorceu Fan Xingjian, mas não foi capaz de realmente causar nenhum dano a Fan Xingjian enquanto ele estava em sua forma de luz. Então, sob o controle de Fan Xingjian, Abyss War lançou seu terceiro ataque de espada. Olhando para a espada longa do abismo descendo do céu, como se estivesse entrando em um estado de solidão que era imparável, independentemente dos meios utilizados, o olhar de Alexander finalmente tinha uma pitada de terror neles. Camadas e mais camadas do sudário de Adão envolveram Alexander, ignorando toda a noção de tempo e protegendo Alexander inteiramente. Muitas impressões, palavras e diagramas trouxeram uma aura misteriosa e infernal que continuou a girar no sudário de Adão. Até Alexandre acharia difícil romper essa defesa completa. No entanto, indo contra a espada do vazio infiltrante que ainda estava sendo transmitida usando o espaço como um meio, a defesa de Alexander foi perfurada como névoa, e Alexander foi atingido no peito novamente. Com um estrondo explosivo, o sudário de Adão foi lançado para longe, e um grande buraco aberto apareceu no peito de Alexander. Ele deu 3 passos em retirada enquanto as rachaduras em seu peito continuavam a se espalhar para as outras partes de seu corpo. Maldito! Vendo esta cena, o Black Mage King finalmente explodiu. Se o mundo descobrisse que Fan Xingjian ainda conseguiu matar Alexander mesmo depois que os 4 uniram forças, o Rei Mago Negro não seria capaz de mostrar seu rosto em público no futuro. No momento seguinte, uma vontade marcial negra encheu todo o salão do Palácio Dourado como uma inundação. Ele se transformou em luz. Não use meios comuns. Acerte-o no nível microscópico. Ouvindo a sugestão do Black Mage King, os outros finalmente mostraram um indício de realização. Simultaneamente, o Black Mage King e seu clone já haviam aparecido na frente e atrás de Fan Xingjian, respectivamente, lançando socos e chutes comuns. Diante do punho e do pé do Rei Mago Negro, Fan Xingjian finalmente revelou uma expressão de surpresa e bateu com um dedo. O punho e o dedo se chocaram. Então, quando um som caixa soou, uma rachadura apareceu no dedo de Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 774,
Indo contudo depois que o corpo de Fan Xingjian se transformou em luz de espada, os ataques macroscópicos comuns não tiveram mais efeito. No entanto, o Black Magic King logo percebeu o princípio por trás disso e descobriu uma maneira de contra-atacar. Era para usar sua força no domínio microscópico, atacando o corpo de Fan Xingjian que havia se transformado em fótons. Embora os fótons soassem como partículas, eles não eram realmente partículas. O ataque do Black Magic King parecia nada surpreendente, mas a força de seu soco teve efeito no nível microscópico, superando em muito o grau dos níveis de nanômetro, femtômetro e picômetro. A força de seu soco se transformou em uma onda visível, atingindo os fótons de Fan Xingjian. Quando o punho e o dedo colidiram, rachaduras apareceram no dedo da espada de Fan Xingjian pela primeira vez. No momento seguinte, o chute do Black Magic King chegou simultaneamente, piscando antes de Fan Xingjian e então sendo bloqueado pela perfuração da Witchbone Short Sword. A Witchbone Short Sword foi instantaneamente enviada voando para longe, e o clone do Black Magic King imediatamente seguiu com socos de ambos os punhos, atingindo as costas de Fan Xingjian. Com um flash, os pés do Rei Mago Vermelho trouxeram camadas de correntes de ar. Então, quando todo o salão do Palácio Dourado se inclinou, ele apareceu ao lado de Fan Xingjian e deu um soco na cabeça de Fan Xingjian. Instantaneamente, o poder da formação de espada de erradicação celestial se transformou em fluxos de Qis de espada, bloqueando o punho do Rei Mago Vermelho. Depois que os fluxos de espada Qis se despedaçaram, o Thunder Calamity lutou fortemente contra o Rei Magic King por um golpe. Então ambos os lados recuaram. Ao mesmo tempo em que Fan Xingjian recuou, o Black Magic King deu início à perseguição e mais uma vez veio socando de cima. Seu soco transformou todo o salão do Palácio Dourado em um estado de vácuo, e todo o poder se reuniu em direção ao corpo de fótons de Fan Xingjian. O Rei Mago Negro disse friamente: Fan Xingjian, seus meios de proteção já foram quebrados. Você ainda vai tentar resistir à força? Pare com essa porcaria. Tome outro ataque de espada de mim. No momento seguinte, a espada e o punho colidiram, e o punho do Rei Mago Negro quebrou, espalhando-se no ar. Um pedaço da espada de osso branco de Fan Xingjian também se quebrou com som caixa, transformando-se em pó. Deixe-me devorá-lo. O Rei Mago Vermelho soltou um grito estranho e seus punhos piscaram repetidamente, descendo em direção a Fan Xingjian como uma chuva de meteoros. Uma criatura parecida com uma fera também quer aprender artes marciais? Fan Xingjian sorriu, e a espada curta de osso branco que ele estava segurando, que tinha um pedaço quebrado, mudou para a espada longa Calamidade do Trovão. Quando a espada perfurou, uma miríade de pontos de luz apareceu no corpo do Rei Magic King, rompendo a superfície de seu corpo e destruindo o equilíbrio de seus ataques. Fan Xingjian estava prestes a seguir com mais ataques quando sentiu o perigo e se afastou com um flash. O clone do Black Magic King desceu do céu. Ao entrar em contato com o solo, fez com que todo o salão do Palácio Dourado tremesse furiosamente. A série de movimentos de combate corpo a corpo que os três exibiram foi surpreendentemente rápida. Além de Fan Xingjian ser capaz de navegar como espada leve, os dois reis magos também estavam se movendo e remontando a uma velocidade semelhante à velocidade da luz. À medida que os socos e chutes eram lançados, era como se um raio tivesse aparecido. Não havia como observar o processo de mudança, e todos eles estavam contando com os sentidos de sua inspiração súbita para atacar e se esquivar. Além disso, ao contrário de como o mundo passou por mudanças tremendas quando os especialistas do nível divino trocaram golpes, os poderes do trio estavam todos sendo reunidos e competindo entre si no nível microscópico. Eles se chocaram em um nível ainda mais micro em comparação com partículas físicas, moléculas, átomos, núcleos atômicos e elétrons. Pela aparência, não parecia que as forças prejudiciais fossem muito surpreendentes. No entanto, o rei Alexandre, que estava ao lado, pôde ver os ataques. Ele podia observar através de sua vontade marcial que cada vez que os três colidiam,
poderes violentos explodiam em um nível que não podia ser visto a olho nu. A cada explosão de poder, inúmeros buracos negros microscópicos apareciam. Esses buracos negros microscópicos desapareceriam depois de permanecerem por 0,0001 segundos. No entanto, eles engoliriam inúmeras partículas de éter e partículas físicas, fazendo com que as repercussões das batalhas do trio fossem quase completamente engolfadas, fazendo com que as proezas prejudiciais parecessem menos grandes. Com um estrondo, o punho de Fan Xingjian colidiu com o do Rei Mago Negro, e incontáveis rachaduras apareceram em seu físico de espada de conexão celestial. Em meio aos sons estrondosos do trovão crepitante, a calamidade do trovão cortou o corpo do Rei Mago Vermelho, fazendo voar mais uma vez. Então, em meio ao miríade de luz da espada, as duas espadas de osso branco se transformaram em uma miríade de sombras de espada e avançaram em direção ao Rei Mago Negro. No entanto, eles foram atingidos pelo clone do Black Magic King com um único soco. O espaço tremeu, o mundo microscópico desmoronou e todas as sombras da espada foram lançadas voando. Quando Alexander viu como os três se atacaram e ainda assim Fan Xingjian não mostrava nenhum sinal de fraqueza, ele não pôde deixar de continuar ofegante. Esse garoto é realmente muito assustador. Ele deve ser morto hoje. Caso contrário, ele será nosso pesadelo no futuro. As pálpebras do Senhor do Abismo, que havia selado o salão do Palácio Dourado, também se contraíam. Ele deve ser morto. Se ele não for morto, com seu potencial, quem poderá viver no futuro? Assim como eles estavam pensando nisso, a formação da espada de erradicação celestial de repente explodiu. A instante Sword foi ativada e uma marca extremamente profunda parecia cortar o espaço e o tempo. Então apareceu no corpo do Black Magic King, forçando a recuar. Embora o corpo do Black Magic King tenha se recuperado rapidamente, este ataque de espada pegou o Black Magic King de surpresa. Que tipo de técnica de espada é essa? O Rei Mago Vermelho estava prestes a atacar quando foi coberto por uma miríade de luz de espada. Simultaneamente, as duas espadas de osso branco e a espada do abismo realizaram Lead Pursuit e All Conquering, respectivamente, transformando-se em uma miríade de sombras de espadas que surgiram em sua direção. Dal fora. Depois de parar o Rei Mago Vermelho e o Rei Mago Negro de uma só vez, Fan Xingjian cortou em direção a Alexander com flecha enquanto segurava a espada longa do abismo. Morrer. A formação da espada de erradicação celestial explodiu e um poder infinito foi canalizado para o corpo de Fan Xingjian. A espada longa do abismo passou por um espaço de várias centenas de metros e apareceu na testa de Alexander com flash. Neste momento, Alexander sabia que tinha que ir com tudo. Ou ele seria morto pela espada de Fan Xingjian, ou Fan Xingjian seria empurrado para trás e morto pelos dois reis magos. Se ele pudesse aguentar, eles definitivamente seriam capazes de vencer esta batalha. Neste instante, correntes de chamas azuis começaram a queimar dentro e fora de seu corpo. Cada fluxo de chamas era como cristais envolvendo todo o seu corpo. Simultaneamente, todo o salão do Palácio Dourado também foi incendiado. As duas auras pareciam ter sido completamente integradas e transformadas em uma. Neste momento, Alexander finalmente ativou a formação protetora final no Salão do Palácio Dourado, tornando-se um com o Salão do Palácio Dourado e compartilhando todos os danos que recebeu com ele. Todo o Salão do Palácio foi construído pela família real Krieg depois de esgotar incontáveis quantidades de materiais e estabelecer um número infinito de formações ao longo de 200 anos. Mesmo depois da série de intensas batalhas anteriores e mesmo depois de sofrer com as pisadas consecutivas do Rei Mago Vermelho, o salão do palácio apenas se inclinou e não quebrou. A partir deste ponto, pode-se dizer o quão robusto era este salão dourado do palácio. Além disso, como o salão do palácio estava situado no País Divino, os danos também seriam divididos entre o Senhor do Abismo e o País Divino de Alexandre. Vamos, Fan Xingjian. Veremos quem entre nós será o primeiro a morrer. A vontade marcial de Alexander berrou furiosamente. Então,
No momento seguinte, colidiu contra a espada longa do abismo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 775. Corte. Os sons de caixa continuaram tocando enquanto o buraco no peito de Alexander se expandia. O Rei Mago Negro, que havia sido temporariamente interrompido pela formação da espada de erradicação celestial, soltou um berro. Fan Xingjian. Não se atreva. Quando o berro enfurecido soou, seu clone já havia alcançado Fan Xingjian. Ele ergueu os dois punhos e então esmagou a parte de trás da cintura de Fan Xingjian como um míssil. Estrondo. Quando os punhos do clone atingiram a parte de trás da cintura de Fan Xingjian, uma multidão de fragmentos subiu ao céu. No entanto, Fan Xingjian não prestou atenção a eles. Em vez disso, ele atacou seu abismo e cortou Alexander. Em meio a sons nítidos de caixa, a parte superior do corpo de Alexander estava completamente coberta de rachaduras, e uma enorme rachadura também corria do sul para o norte, passando pelo Salão Dourado do Palácio. As paredes do Salão do Palácio Dourado continuaram a quebrar, como se fossem desabar a qualquer momento. Para aí! A fúria do Black Magic King aumentou, e ele quebrou a miríade de espadas com um soco e então apareceu atrás de Fan Xingjian com um flash. O Rei Mago Vermelho soltou um grito estranho. Seu peito, estômago e parte superior das coxas foram perfurados pela calamidade do trovão e pelas espadas curtas de osso branco, respectivamente. No entanto, ele contraiu seu corpo físico, parando temporariamente essas três espadas. Então ele perfurou o espaço, transmitindo uma violenta força de punho pelo mundo microscópico. A força do punho perfurou o corpo de Fan Xingjian por várias centenas de metros como radiações astrais que cruzavam a galáxia. O clone do Black Magic King também enviou chamas negras explosivas. Simultaneamente, suas duas pernas envolveram a cintura de Fan Xingjian. Enquanto isso, suas mãos eram como dois continentes em colisão, provocando uma força majestosa e inimaginável colidindo com a cabeça de Fan Xingjian da esquerda e da direita. Finalmente chegou a tempo. Vendo que os dois reis magos haviam corrido, Alexandre soltou um suspiro de alívio por dentro. No entanto, assim que os cantos dos lábios de Alexander se curvaram em um sorriso, sentindo que a vitória estava em suas mãos, Fan Xingjian ignorou os ataques que vinham contra ele por trás e enviou suas intenções de espadas subindo para o céu, como se quisesse penetrar no mundo inteiro. Então o abismo veio cortando. Em meio ao espanto de Alexandre, ela desceu centímetro a centímetro bem diante de seus olhos. À medida que a espada longa do abismo se aproximava, mais e mais rachaduras apareciam no corpo de Alexander. Seu corpo era como um pedaço de jade quebrado, prestes a desmoronar completamente a qualquer momento. Neste momento, os olhos de Alexander finalmente tinham uma pitada de desespero neles. Ele ainda tinha desejos infinitos e aspirações elevadas. Além disso, ele tinha o poder que a família real Krieg acumulou nos últimos 200 anos e o legado do antigo caminho do inferno que se estendeu por vários milhares de anos. No entanto, pensar que hoje ele seria morto por uma criança que havia surgido há apenas 3 anos. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Camadas e camadas de vontade marcial explodiram, mas eles foram incapazes de se defender da espada longa do abismo que estava sendo transmitida no espaço. O orgulhoso poder, habilidades e legados de Alexandre eram todos inúteis diante das artes da espada de Fan Xingjian. Assim como Alexandre sentiu que estava condenado, uma mudança repentina ocorreu no mundo. Primeiro, seu país divino e a formação do Salão do Palácio Dourado quebraram. Então, fora do Salão do Palácio Dourado, o Senhor do Abismo, com quem Alexander estava compartilhando o dano recebido, agora estava totalmente destruído e se dissipando lentamente. Seus olhos ainda estavam cheios de descrença e desespero, mesmo quando ele se despedaçou completamente no momento seguinte, transformando-se em incontáveis pontos de luz e se dissipando no mundo. Fan Xingjian, o Senhor do Abismo, que havia compartilhado o fardo de grande parte dos ferimentos de Alexander, foi morto. No mesmo momento em que o país divino desapareceu,
Duas rajadas de correntes de ar caóticas, brilhantes e escuras, claras e turvas, para cima e para baixo, apareceram de repente com um flash, envolvendo instantaneamente todo o salão dourado do palácio. No norte da capital imperial, os olhos do verdadeiro Lord Kingsam brilharam intensamente neste momento. Agora é a hora. Neste momento, a formação do minuto de dualidade foi ativada com força total e as correntes de ar caóticas apareceram, preenchendo todo o salão do Palácio Dourado e abrangendo em direção a Fan Xingjian. A formação de minutos de dualidade poderia fazer tanto quanto engolir o mundo ou tão pouco quanto afetar os fins do espaço-tempo. Os fins do mundo microscópico eram os fins do espaço-tempo, que era o último domínio que Fan Xingjian alcançou quando se esforçou pelo nível divino. Era onde o tempo e o espaço eram um só, e não havia mais nenhum conceito de tempo e espaço. Este era um lugar sem fim com distância infinita, implicando o alcance de outros universos. Além disso, a formação do minuto de dualidade foi capaz de armazenar poder e atacar nessas extremidades do espaço-tempo onde os limites do microscópico estavam localizados. Ele poderia moer diretamente todas as partículas e ondas no mundo microscópico, transformando-as em energia. Com sua ativação, envolveu o Fan Xingjian instantaneamente, prestes a transformar todas as partículas físicas, fótons, ondas e outras coisas ao seu alcance em energia pura. Simultaneamente, o Rei Mago Negro e o Rei Mago Vermelho entenderam o que estava acontecendo. É o verdadeiro Lord Kingsam. Junte forças com ele. Fan Xingjian deve ser suprimido hoje. O clone do Black Magic King bateu com as palmas das mãos ferozmente em Fan Xingjian, cobrindo toda a cabeça com muitas rachaduras. O Rei Magic King e o Black Magic King desferiram um soco explosivo através do espaço no corpo de Fan Xingjian, enviando uma série de ondulações no corpo de Fan Xingjian. No momento seguinte, as correntes de ar da formação de minutos de dualidade envolveram o corpo de Fan Xingjian, prestes a moê-lo completamente em pura energia. No curto instante da velocidade da luz, os três especialistas de primeira linha, ou seja, True Lord Kingsam, o Black Magic King e o Rei Magic King, cercaram e atacaram Fan Xingjian simultaneamente enquanto Fan Xingjian fez de tudo para matar Alexander. O Rei Mago Negro sorriu e o Rei Mago Vermelho também estava usando um sorriso brutal, mas o verdadeiro Lord Kingsam levantou-se abruptamente. A atenção de todos estava focada em Fan Xingjian. Ele está morto. Ele deve morrer. Neste momento, Fan Xingjian parecia ter caído repentinamente em um estado condenado. No entanto, o corpo de Fan Xingjian de repente se despedaçou de forma explosiva. Assim como uma estrela fixa no universo entraria em colapso, explodiria e queimaria. Ele então se transformou em faíscas sem fim que brilhavam para fora. O que? O verdadeiro Lord Kingsam olhou para o céu em descrença. Atualmente, Fan Xingjian parecia ter se transformado em um sol, e toda sua vontade e seu físico conjurado se transformaram em luz ilimitada que se espalhou. Este era o estado mais supremo da Light Pursuit Sword de Fan Xingjian, transformando todo o seu poder em luz e enviando-os para fora. Atualmente, a luz onipresente no mundo fazia parte de Fan Xingjian. A velocidade da luz era simplesmente muito rápida. Embora os três especialistas tenham feito o possível para acumular seus poderes e depois atacarem, eles só conseguiram se defender de uma parte do ataque de Fan Xingjian. Esta foi a razão pela qual Fan Xingjian ousou invadir o palácio à noite. Não importa o quão forte as outras partes fossem, elas não seriam capazes de parar instantaneamente vários quatrilhões de fluxos de luz de espada. Então, depois que a miríade de luz da espada se espalhou, uma parte dela tomou forma como uma figura atrás do verdadeiro Lord Kingsam. O verdadeiro Lord Kingsam reagiu muito rapidamente. Quase no mesmo instante em que a Fan Xingjian tomou forma, o verdadeiro Lord Kingsam já havia virado sua mão e apontado com um dedo, enviando as caóticas correntes de ar da formação de minutos de dualidade disparando em direção a Fan Xingjian. Fan Xingjian, enquanto eu estiver por perto, você não vai agir com arrogância neste mundo. Em um instante,
Correntes de ar caóticas surgiram de todas as direções e jorrou ferozmente em direção a Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian foi ainda mais rápido. Assim como seu corpo foi engolfado pelas caóticas correntes de ar, as intenções da espada conquistadora já haviam cortado o corpo do verdadeiro Lord Kingsan. Você é realmente um humano extraordinário. Sistema do Reino da Fantasia. Simultaneamente, a voz de Fan Xingjian soou suavemente nos ouvidos do verdadeiro Lord Kingsan. Tenho um bom gosto disso. Este ataque de espada foi especialmente guardado para você. No momento seguinte, esse feixe de luz da espada, no qual Fan Xingjian havia se transformado, se dissipou completamente. Os outros fluxos de luz da espada foram todos apagados pelas caóticas correntes de ar, transformando-se em pura energia de luz e reabastecendo a formação de minutos de dualidade. Os inúmeros fluxos de luz da espada que abrangeram o mundo anteriormente também desapareceram completamente, e Fan Xingjian não foi encontrado em lugar nenhum. Apenas o verdadeiro Lord Kingsan foi deixado para trás, com um olhar selvagem enquanto olhava para sua janela de estatísticas. Meu sistema. Meu sistema Fantasy Realm. Se foi. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 776. Mudanças. Os sistemas sempre foram o que os humanos extraordinários mais confiaram. Para um especialista como o verdadeiro Lord Kingsan, isso era ainda mais. Este foi especialmente o caso, pois o verdadeiro Lord Kingsan pagou um grande preço por causa deste sistema do Reino da Fantasia. Ele até destruiu sua própria vida, sua visão de mundo, seus valores, visão de vida e sua própria personalidade. Por causa deste sistema Fantasy Realm, ele destruiu tudo o que tinha. No entanto, agora, este sistema se foi. Foi cortado com um corte suave de Fan Xingjian. Como o verdadeiro Lord Kingsan poderia suportar isso? Ele sentiu como se seu coração estivesse pingando sangue. Fan Xingjian. Fúria sem fim queimou nos olhos do verdadeiro Lord Kingsan como se ele fosse incinerar o mundo inteiro em cinzas. Sentindo a intenção de matar vindo do verdadeiro Lord Kingsan e vendo os fluxos de correntes caóticas fluindo no céu, o Grão-Duque Alba, que estava parado ao lado, estava em suspense. O que há de errado, senhor? Fan Xingjian escapou? Perguntou o Grão-Duque Alba. Ele tem, mas não há como ele ser capaz de correr, disse o verdadeiro Lord Kingsan, com o que parecia ser uma aura material assassina saindo de seus olhos. Ele cerrou os dentes e acrescentou, mesmo que eu tenha que subir aos céus ou sondar o submundo, eu encontrarei. Ele está condenado. Ele está definitivamente condenado. O verdadeiro Lord Kingsan então se virou para o sudoeste. Vamos. Vamos para a região do Grande Oeste. Vou matar todos os parentes de Fan Xingjian. O Grão-Duque Alba e Son Lulu trocaram olhares, sem entender o que havia acontecido. Esta foi a primeira vez que eles viram o verdadeiro Lord Kingsan tão enfurecido. Nesse momento, uma voz feminina soou nos ouvidos do verdadeiro Lord Kingsan, fazendo com que o enfurecido verdadeiro Lord Kingsan gradualmente se acalmasse. Mantenha calma e não seja impaciente, verdadeiro Lord Kingsan. Se você deseja matar Fan Xingjian, você só poderá fazer isso na capital imperial da região central. Uma atmosfera sombria enchia o palácio. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles só sabiam que a noite de repente se iluminou em luz, seguida por uma rajada de correntes de ar caóticas e então uma miríade de luz branca e explosões. Depois disso, as pessoas no palácio receberam a explosão de fúria de Alexandre. Mais de 10 atendentes e criadas do palácio foram executados pelo enfurecido Alexandre, e toda a capital imperial entrou em estado de ansiedade. Um grande número de soldados patrulhava as ruas, e jorros de uma vontade poderosa foram exalados do topo do palácio, varrendo toda a capital imperial. Era a vontade marcial de Alexandre. No palácio, Alexandre sentou-se no trono com grande dignidade, e fluxos de brilhos frios brilharam em seus olhos. Fan Xingjian não apenas havia partido, mas também todos na residência do segundo príncipe haviam se retirado. Filho infiel, renegado traiçoeiro.
Todos eles são canalhas que não retribuem a graça daqueles que os fizeram quem são hoje. Alexandre gritou com uma voz profunda enquanto reprimia sua fúria. Ele sofreu grandes perdas nesta batalha. Não apenas seu maior assistente e irmão mais próximo, o Senhor do Abismo, foi morto por Fan Xingjian, mas o próprio Alexandre também sofreu ferimentos graves. Agora, seu físico conjurado estava cheio de todos os tipos de rachaduras que não mostravam sinais de cura. Sempre que ele pensava nas indescritíveis artes da espada de Fan Xingjian, Alexandre começava a suar frio. E pensar que mesmo o sudário de Adão, que ele havia trazido do templo ancestral imperial, não poderia fazer nada contra Fan Xingjian. Então, como Alexandre poderia lutar contra ele? Ao pensar nisso, ele olhou para o Rei Mago Negro, que estava parado diante dele. O semblante do Rei Mago Negro também não parecia bom. Mesmo que os quatro tenham unido forças e o verdadeiro Lord Kingsan tenha até usado sua técnica de morte final no final, Fan Xingjian ainda foi capaz de matar um deles e ferir outro antes de escapar. Quanto mais o Rei Mago Negro pensava nisso, mais enfurecido ele se sentia. Fazia muito tempo desde a última vez que ele levou uma surra como esta. Alexandre falou, Rei Mago Negro Sênior. Deus sabe de onde aquele traidor Fang cultivou aquela estranha arte de espada. Porque nenhum ataque parecia ser eficaz contra ele. Como diabos vocês conseguiram atacá-lo? Isso era o que Alexandre mais queria saber. A maior razão pela qual Fan Xingjian conseguiu matar um deles e depois fugir foi que os ataques do Senhor do Abismo e de Alexandre foram ineficazes contra ele. Isso transformou Alexandre em um cordeiro esperando para ser abatido. E era algo que ele não conseguia tolerar. Ao ouvir isso, os olhos do Rei Mago Negro se estreitaram um pouco. Alexandre continuou, Rei Mago Negro, você ainda vai esconder isso. Se não formos capazes de lidar com Fan Xingjian até lá, todos nós estaremos em apuros. O Rei Mago Negro sorriu e disse, seu antigo caminho do inferno também deve ter os legados relevantes. É só que você não os aprendeu bem. O que é isso? Alexandre perguntou ansiosamente. Você deveria tê-los visto quando estava lutando pelo nível divino. Se continuarmos a ampliar nosso mundo, haverá um mundo microscópico. Muitas das regras neste mundo são muito diferentes daquelas do mundo macroscópico, mas eles são capazes de ter um impacto no mundo macroscópico. O Rei Mago Negro disse calmamente. Enquanto o Rei Mago Negro dizia isso, Alexandre ocasionalmente franzia a testa e sorria quando todos os tipos de compreensão começaram a fluir em sua mente. Em outro lugar, Fan Xingjian chegou diretamente aos arredores da capital imperial e então trouxe Charlotte e os anciãos do lado materno da família para a região do Grande Oeste. Para Fan Xingjian, isso foi uma tarefa fácil. Durante todo o processo, o lado materno da família de Charlotte ficou muito apavorado e perdido. Enquanto os oficiais da facção do Segundo Príncipe na região do Grande Oeste ficaram todos agradavelmente surpresos. Ao retornar à região do Grande Oeste, Charlotte olhou para Fan Xingjian nervosamente e perguntou, professor, como foi? Você está bem? Nas memórias da vida anterior de Charlotte, Fan Xingjian havia falhado no ritual de invocação do Deus do Mal porque ele havia entrado furtivamente no palácio à noite, onde o verdadeiro Lord Kingson havia agredido e causado ferimentos graves. Também acabou resultando em Fan Xingjian e Charlotte sendo sujeitos a uma série de situações desvantajosas. Fan Xingjian balançou a cabeça e disse, não é nada. Conte-me sobre o processo do ritual de invocação do Deus do Mal que você pode se lembrar. Charlotte deu uma olhada em Fan Xingjian um pouco preocupada. Embora ele estivesse preocupado com a situação de Fan Xingjian, não havia nada que ele pudesse fazer se Fan Xingjian não dissesse nada. Ele sabia muito bem o quão teimoso era seu mestre. Ele disse, o ritual de invocação do Deus Maligno será realizado na capital imperial. Além de Alexandre e o Senhor do Abismo, o verdadeiro Lord Kingsan, os Reis Magos Preto, Vermelho, Dourado e Roxo também estarão escondidos na capital imperial. 2 reis guardiões da Igreja da Verdade Universal também virão e tentarão impedir a ativação do ritual.
Ao pensar nas existências do Rei Mago Dourado e do Rei Mago Roxo, Fan Xingjian sentiu uma dor de cabeça aumentar. Os magos de manto dourado controlavam o tempo enquanto os magos de manto roxo buscavam o poder da reprodução e dos números. Essas eram habilidades muito problemáticas. Além das outras existências, até mesmo Fan Xingjian não estava completamente confiante de que seria capaz de lidar com elas. Felizmente, ele conseguiu matar o Senhor do Abismo hoje, causar ferimentos graves a Alexander e cortar o sistema do verdadeiro Lord Kingsan. Isso reduziu muito a pressão que ele teria de enfrentar. Pensando no sistema do True Lord Kingsan, Fan Xingjian não pôde deixar de dar uma olhada em sua própria janela de estatísticas. De volta ao último mundo paralelo da Terra, ele sentiu que seu sistema de cultivo de cavaleira parecia passar por algumas mudanças quando ele cortou e absorveu um sistema. Desta vez, depois de cortar e absorver o sistema do verdadeiro Lord Kingsan, ele não apenas recebeu muitos conhecimentos estranhos, secretos e insanos, como também algumas mudanças apareceram na janela de estatísticas de Fan Xingjian. Era uma barra de progresso. Atualmente, o número na barra de progresso estava em 1%. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.